Olá, bem-vindo aqui a mais um estudo, tá? No estudo de hoje vamos falar sobre o milênio, estudo número 8, ok? Se você ainda não viu os estudos anteriores, assista, está aí em nosso canal os estudos anteriores para você entender. Nós estamos fazendo uma série de estudos aqui, é um curso bíblico, tá? Com o título Ouvindo a Voz de Deus, ok? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva no canal para você receber aí as notificações, tá? Assim que a gente colocar aqui um novo conteúdo, assim que a gente adicionar aqui um novo vídeo, tá? Você já vai ser notificado automaticamente. Então é importante que você se inscreva no canal e aperte o sininho aí para receber as notificações, tá? Muito bem. Se tiver alguma dúvida, coloque aí na mensagem aí embaixo do vídeo que vamos estar aí te respondendo, tá? E esclarecendo melhor aí o assunto relacionado às suas dúvidas, tá? O milênio. A sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos, ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Onde e em que circunstâncias estará Satanás? Qual e como será o desfecho de tudo? É importante que busquemos resposta nas Escrituras Sagradas para essas indagações. Lembrando que todas as perguntas que nós fazemos aqui, nós vamos para a Bíblia para responder. Eu vou dar só uma introdução para você se contextualizar. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Nós estudamos uma lição falando sobre isso. Ele vai vir nas nuvens do céu buscar os fiéis da terra. Quando ele vier nas nuvens dos céus buscar todos os salvos, tá? Terão nesse período salvos vivos e terão salvos mortos. Terão ímpios vivos e terão ímpios mortos. Então, 4 grupos de pessoas, tá? Já falamos sobre isso em estudos anteriores. Ok. Vamos falar aqui dos salvos vivos, tá? E dos, só nessa introdução, dos salvos vivos e dos salvos mortos. A Bíblia fala que os salvos que estão mortos ressuscitarão primeiro e serão transformados, tá? E vão subir para encontrar com o Senhor nos ares. Os vivos salvos, tá? Os salvos que estão vivos, o seu corpo será transformado e vão encontrar com o Senhor nos ares. Então vai ter uma ressurreição e os salvos vivos serão transformados. Esse grupo de pessoas vão para o céu, os ímpios vão morrer e a terra vai ficar vazia por 1000 anos. É aí que entra o nosso estudo, tá? Para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20 e versículo 6, que eu vou estar abrindo a minha Bíblia também aqui, tá? Apocalipse, capítulo 20 e versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerá? Marque V ou F. V para verdadeiro e F para falso. Primeira alternativa, irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Correto, é isso aí que a Bíblia fala. Segunda alternativa, serão sacerdotes de Deus. Sobre eles, a morte não terá mais poder. Sim, verdade. Permanecerão vivos na terra. Mentira, não, falso. Tá? Após a volta de Jesus, não vai ficar nenhum ser humano na terra vivo. Ninguém. Tá? Vai continuar na terra Satanás vivo e os ímpios, todos os seres humanos mortos. A palavra milênio não existe na Bíblia, mas o conceito está bem presente. Significa um período de 1000 anos e aparece em Apocalipse 20, de 1 a 10, referindo-se ao tempo entre a primeira e a segunda ressurreição. Muito bem. Pergunta número 2. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Vamos para Apocalipse 24, primeira parte. Apocalipse 20 e verso 4, primeira parte. E vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar.
Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 2. 6 e 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Muito bem. Então, o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Vamos lá. Marque verdadeiro para verdade e F para falso. Os salvos receberão a autoridade de julgar. Verdade, foi isso que acabamos de ler. Alternativa 2. Os salvos decidirão o retorno de Lúcifer Os salvos decidirão o retorno de Lúcifer ao céu. Falso. Lúcifer não vai voltar mais para o céu. Falso. Terceira alternativa. Os salvos entenderão porque muitos não estarão lá. Verdade. Isso aí. Então, nesse julgamento, Deus vai mostrar para você, tá, o porquê que as pessoas se perderam. Qual o motivo, qual a razão. E você vai concluir que o Senhor é justo e santo, né? Deu a vida por aquelas pessoas, e essas pessoas não aceitaram o sacrifício de Cristo. Antes do milênio e da segunda vinda ocorrerá o julgamento investigativo para definir, de acordo com a aceitação ou rejeição da graça, quem está salvo ou perdido. Durante o milênio ocorrerá o julgamento comprobatório ou de revisão, com o propósito múltiplo de a. Responder a quaisquer dúvidas do justo sobre a razão pela qual os ímpios se perderam. B. Confirmar o julgamento de Satanás e dos anjos caídos. C. Vindicar o caráter de Deus. Neste período, os justos desfrutarão de tudo que a divindade tem preparado para eles no céu. Então, ficaremos no céu por 1000 anos, tá? A nossa morada definitiva não será no céu, mas vamos ficar lá no céu por 1000 anos, tá? E durante 1000 anos nós teremos uma atividade, uma tarefa muito importante. Cada caso que foi decidido aqui na Terra, cada pessoa, cada ímpio, cada ser humano que foi morto e você tiver alguma dúvida, né, com relação àquela pessoa, suponhamos que foi uma pessoa que você via lá pregando o evangelho, uma pessoa que aparentemente tinha um caráter íntegro, uma pessoa que às vezes parecia ser justa e não está no céu. Por quê? Então Deus vai mostrar para você o porquê que ela não está no céu, né? E o contrário também pode acontecer. Pessoas que você acreditava que não ia para o céu, né? Às vezes pessoas que você olha para ele assim e fala, puxa vida, isso daí não vai para o céu nunca, né? E você vai ter surpresa. Lá no céu você pode encontrar essa pessoa, tá? Muito bem. Vamos para a terceira pergunta. Como ficará a terra durante esse período? Vamos para Jeremias, capítulo 4, 23 a 26. Abra sua Bíblia aí. Jeremias está lá no Antigo Testamento, próximo do livro de Isaías, Lamentações, tá? Jeremias, capítulo 4, versículo 23 a 26. A minha Bíblia diz assim: Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Agora vamos para capítulo 25 de Jeremias, tá? Nós estamos no capítulo 4, vamos para o capítulo 25 e versículo 33. Jeremias, capítulo 25 e verso 33. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrumes sobre a face da terra. Triste, né? Vamos para a resposta. A terra ficará sem forma. No espaço aí você coloca forma. E vazia. A resposta está em vermelho aqui, tá? O que está em vermelho é a resposta que você vai colocar na sua lição aí. Ficará sem forma e vazia. Voltará a ser um abismo como era antes de ser criada.
Nela não haverá pessoas vivas, tá? Vivas. As cidades ficarão todas derribadas e destruídas diante da vinda de Cristo. A terra ficará cheia de pessoas mortas. Aonde está em vermelho aqui é a resposta que você vai colocar aí na sua lição. O milênio é o período em que se cumpre essa profecia, quando a terra ficará sem forma e vazia, como um deserto. O abismo em que Satanás será lançado é a própria terra, transformada numa assolação completa por causa das catástrofes que ocorrerão na segunda vinda de Cristo. Ao longo desse período não haverá pessoas vivas e a terra ficará cheia de mortos sem haver quem os sepulte. Então, esta é a realidade do que vai acontecer, tá? Baseado aqui na palavra de Deus. Pergunta número 4. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Vamos para Apocalipse, capítulo 20, verso de 1 a 3. Apocalipse, capítulo 20, verso de 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Muito bem. Então, quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Nesse período, na terra ficarão vivos apenas Satanás e seus anjos. A prisão de Satanás é circunstancial ou simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém a quem tentar. Então, essa figura de uma cadeia, né, preso, né, por uma corrente, né, isso significa que ele não terá ninguém para tentar aqui na Terra. As pessoas estão mortas, não existe vida. Então, ele não terá quem tentar. Né, não terá quem tentar. Então, durante os 1000 anos, o inimigo de Deus e seus anjos permanecerão na terra, contemplando o resultado da sua obra de morte e destruição. Os ímpios mortos serão os personagens principais da segunda ressurreição, após o milênio. Farão parte dessa ressurreição todos que rejeitaram a Cristo, sua lei e seu plano de salvação. Eu quero abrir um parênteses aqui para o que o protestantismo, as religiões aí, de um modo geral, ensina: arrebatamento. Arrebatamento secreto. Isso não existe, tá? A gente já falamos na lição anterior. Não existe na Bíblia, tá? Isso foi uma invenção de pastores que criou doutrinas próprias e o restante foi seguindo eles, tá? Mas não é bíblico. Se prega por aí, né? De um arrebatamento secreto, vai ir um grupo de pessoas para o céu, vai ficar um outro grupo aqui na terra que vai ter uma segunda chance, né? A Bíblia não fala isso. Só existe uma chance. Enquanto você está vivo agora, você tem que se preparar. Só existe esta oportunidade, tá? Na segunda ressurreição, não será a ressurreição dos salvos. Se você morrer preparado, você vai ressuscitar na ressurreição dos santos, dos justos. Então você participará desta ressurreição, tá? Muito bem. Os ímpios mortos serão os personagens principais da segunda ressurreição após o milênio. Farão parte dessa ressurreição todos que rejeitaram a Cristo e sua lei e seu plano da salvação. Então não terá uma segunda oportunidade após o milênio. Não existe mais oportunidade. Tá? Quer ser salvo, se prepare, né, para subir com Jesus na volta de Jesus, que é a segunda vinda de Cristo. Tá? Pergunta número 5. Passados os mil anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Apocalipse 20, verso 5 até o 7. Então vamos lá. Apocalipse 20, verso 5 até o 7. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, bem-aventurado, né? Bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Quando vai ser? Na volta de Jesus. Tá? Então se prepare. Se prepare para a volta de Jesus. Se você estiver vivo até lá, seu corpo será transformado. Se estiver morto,
você vai ressuscitar, tá? Mas é a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Resposta: os ímpios ressuscitarão. Satanás será solto de sua prisão. Passados 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Os ímpios ressuscitarão. Satanás será solto de sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. Então, na segunda ressurreição, todos os ímpios que morreram desde Adão vão ressuscitar, tá? Vão ressuscitar, não para a salvação. Para a salvação é a primeira ressurreição, tá? Eis agora o grande drama do Apocalipse. Acabaram-se os 1000 anos. Deus ressuscita todos os que o rejeitaram. E, consequentemente, Satanás é solto de sua prisão. A partir desse momento, Satanás realizará a última obra de engano na terra, preparando um exército numeroso, como a areia do mar, para atacar a cidade santa, a Nova Jerusalém, que João viu descer do céu. Só voltando um pouquinho atrás, fazendo uma recapitulação rápida, tá? Jesus volta, pega todos os salvos, levam para o céu. Vamos passar no céu durante 1000 anos, entendendo o porquê da perdição dessas pessoas que vão ressuscitar na segunda ressurreição. São pessoas que muitos de nós conhecemos, e nós queremos saber o porquê. E lá nesse período vão abrir-se livros de registro. O céu está repleto de livros, tá? Estão registradas todas as ações. O ser humano nasceu aqui, esta criancinha nasceu, tá? Essa criança já tem um anjo de guarda que vai estar protegendo ela, e a partir do momento que ela entende as coisas, o que é certo e o que é errado, né? Tem uma certa idade aí de compreensão clara, todos os atos dela são registrados, tá? Quer sejam bons, quer sejam más. Esses atos ficam registrados nos livros do céu. Todo ser humano. Não existe nem um ato bom ou mal que não é registrado no céu. E o julgamento dos seres humanos vão ser baseado nesses atos. Quando você questionar, por exemplo, o fulano de tal não está aqui no céu. Seu anjo vai abrir o livro e vai mostrar. Aqui, ó. Esses foram os atos dele. Aparentemente, ele praticava boas obras, mas às escondidas ele praticava más obras. Então ele não está aqui no céu porque Deus conhece todas as obras. Deus conhece até as obras que estão escondidas. Então é muito importante você ficar atento para isso, tá? Então Deus conhece todas as coisas. Após esse julgamento dos salvos, esse julgamento comprobatório confirmou tudo. Aí todos descem para a terra. Tá? A cidade santa com os salvos descem para a terra. Os ímpios ressuscitam. Tá? Os ímpios ressuscitam. Que é justamente a pergunta que nós estamos aqui respondendo. Tá? Passados 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os seus ímpios? Então, e os ímpios. Então vão ressuscitar. Vamos para a pergunta número 6. Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 10. Vamos lá. Apocalipse 21 e 2 diz assim: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Agora verso 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Agora Apocalipse 20, versos 5 e 7. Apocalipse 20, versos 5 e 7. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a segunda ressurreição. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Resposta: a cidade santa descerá, então onde está vermelho aqui coloca descerá, para a terra. Dentro da cidade estarão os salvos com Jesus. Fora da cidade estarão os perdidos juntamente com Satanás. Então, uma cena indescritível. A cidade santa, que a Bíblia fala que é uma cidade de ouro, tá, e pedras preciosas, uma cidade muito grande. Alguns teólogos calculam que a cidade santa, né, tenha mais ou menos o tamanho do estado de São Paulo, Minas Gerais.
Aproximadamente um cálculo que não está na Bíblia, é um cálculo baseado nas medidas que a Bíblia passa, que alguns teólogos estudiosos fizeram, né? Mas é uma cidade muito grande. A Bíblia fala que o mesmo que ela tem de largura, ela tem de altura. Então, algo indescritível, nunca visto. Uma cidade de ouro puro, né? Ouro e pedras preciosas, né? Então, uma cidade espetacular. E nesse momento da segunda ressurreição, a cidade desce e os santos entram dentro desta cidade santa, né? A cidade santa descerá para a terra, dentro da cidade estarão os salvos com Jesus, fora da cidade estarão os perdidos juntamente com Satanás. Enquanto a cidade santa desce do céu, Satanás reunirá um grande exército. Toda essa trama é passada dentro daquele limite de tempo entre a ressurreição dos ímpios e a ressurreição final, e a sentença final. O milênio começa com a segunda vinda de Jesus e termina com a ressurreição de todos os ímpios. E agora todos os ímpios reunidos em tudo que é parte. A Bíblia fala que os perdidos são como a areia do mar. Você consegue contar a areia do mar? Não dá para contar, né? Então vai ser gente em toda parte do mundo. Todas as pessoas perdidas tiveram uma oportunidade. Elas tiveram a oportunidade de estar no céu, mas decidiram escolher um caminho diferente, um caminho contrário aos princípios de Deus, né? Um caminho orientado pelo diabo, não um caminho de Deus, né? Pergunta número 7. O que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproxima da terra? Apocalipse capítulo 20 e versículo 8. Vamos lá, abra sua Bíblia aí. Apocalipse 20, verso 8. E sairá a enganar as nações, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Resposta: reunirá seu exército, que será como a areia do mar, e se preparará para atacar e tentar possuir a cidade santa que descerá do céu. São muitos ímpios. Nós não sabemos quanto tempo vai ser o tempo que Deus vai dar para Satanás ali se preparar junto com esses ímpios, né? A gente não faz ideia, né, do período. Mas assim como Satanás tem um coração egoísta, né, um coração, né, cheio de coisas erradas, ele vai induzir essas pessoas a querer tomar a cidade, né? A cidade santa, é o que a Bíblia fala, e a Bíblia não mente, tá? Tudo que está escrito na palavra de Deus tem cumprido, e não será esse evento que vai deixar de cumprir. Tudo que está na Bíblia né, tem se cumprido, né, ao pé da letra, né? Sob o comando de Satanás, os ímpios surgirão de todos os pontos da terra para atacar a cidade de Deus. Gog e Magog são nomes simbólicos adaptados dos nomes dos inimigos de Israel. Representam os inimigos de Deus de todas as gerações. Pergunta número 8. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Apocalipse 20 e versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. Resposta. Mateus ainda, vamos para Mateus. Mateus 25 e verso 41. Tá? Mateus, no Novo Testamento. Mateus 25 e verso 41. Procure na sua Bíblia também aí, Mateus 25 e verso 41. E então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Olha que coisa, né? O fogo eterno não foi preparado por seres humanos, foi preparado por diabo, mas aquelas pessoas que não aceitam a Jesus como seu Salvador, não aceitam o sacrifício de Cristo, e já que Deus tem um plano maior, qual é o plano maior de Deus? É restaurar a terra, refazer a terra, né? Destruir, queimar tudo e fazer de novo. Essa é a proposta de Deus, tá? E ninguém vai impedir isso. Ele quer que os seres humanos vivam felizes, eternamente. Por isso que ele vai destruir tudo isso. E aquele ser humano que não aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, não terá lugar para ele. Ele vai ter que ser consumido junto com o diabo, né? Descerá fogo do céu e enxofre. Aí no espaço coloca e enxofre. Aos que rejeitaram a salvação. O fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, tá vendo? Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença de Satanás. O desejo de Deus é salvar. Para isso Cristo deu a vida. A destruição
é um ato estranho para Deus. Mas depois de dados todas as oportunidades, ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original a seus filhos. O fogo eterno é descrito nas seguintes passagens: Jó 27:8, Salmos 9, 6 e 7, 37 e 38, Salmos 145 e 20. As Escrituras declaram que Deus é amor, sendo assim, não poderá queimar pessoas e o próprio Satanás durante todo o tempo da eternidade. Então, não será um fogo que vai durar eternamente, tá? O fogo é eterno porque vai queimar o pecado e o mal eternamente, não vai mais existir, né? Durante toda a eternidade não existirá mal mais, né? A própria obra de destruição é considerada estranha para Deus. Como então explicar a expressão fogo eterno? Na verdade, o fogo eterno, em suas consequências, ou seja, destruirá eternamente pecado e pecadores de uma vez por todas. Assim como a Bíblia descreve o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra como eterno, o fogo que destruirá os ímpios e Satanás será também de natureza eterna. Este fogo também purificará a terra da poluição do pecado. As palavras eternamente e para sempre não estão relacionadas com a duração do castigo, e sim com os seus efeitos. O salário do pecado é a morte, uma morte eterna, e jamais um tormento sem fim. O inimigo de Deus e de seu povo finalmente será destruído. Aquele que por longas eras atormentou o reino dos céus, por fim deixará de existir. Deus banirá para sempre a tristeza, a dor e a morte. Os justos então receberão as boas-vindas para o seu novo e eterno lar. Nunca mais haverá pecado e nem pecadores, dor, sofrimento ou morte. Recapitulação. Após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia, né, durante os 1000 anos. E haverá pessoas vivas, não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a Nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Reflexão. Após o milênio, tudo será novo. A terra, o mar, a atmosfera, a fauna, a flora, a saúde, a vida. Pecado, doença, sofrimento, morte não existirá mais. Estaremos para sempre com o Senhor. Compromisso de fé. Marque com um X. Quero estar no céu durante os 1000 anos. Se você quer, marca com um X. Sinto que Jesus está me chamando para passar a eternidade com Ele. Se você quer, marque com um X. Decido a partir de agora fazer parte dos seguidores de Deus. Se é o seu desejo, marque com um X. Eu acredito aqui, meu querido e minha querida, que você compreendeu, né, o objetivo, né, do extermínio do pecado, do mal, de Satanás e dos ímpios. É porque Deus tem um plano maior. E o plano de Deus é que você seja feliz, né? Eu acredito que você tenha tido problemas, sofrimento, angústias aqui nessa terra. E não é seu desejo viver uma vida assim eternamente. E também não é o desejo de Deus. Se você sofre, é porque o diabo colocou o sofrimento na terra. O diabo trouxe dor, trouxe angústia, trouxe tristeza para a terra. Então ele precisa ser destruído. Mas você não pode ficar do lado dele. Você não pode concordar com as obras dele. Você precisa aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O que Jesus fez para o ser humano foi ser torturado lá na cruz para que o homem pudesse ter direito à vida eterna. Um Deus sendo morto para dar ao homem o direito de vida eterna. Eu sugiro que você faça uma reflexão profunda na sua vida. Não sei como tem sido a sua vida, mas Jesus quer te salvar. Ele quer te salvar. É plano de Deus te conceder a vida eterna. Não viver simplesmente como você vive aqui na Terra por 70, 80, 90, 100 anos, mas viver eternamente. Trilhões e trilhões e trilhões de anos sem dor, sofrimento, tristeza, angústia, nada de ruim. A morte já não existirá. Não terá mais tristeza nem dor. Tudo ficou no passado. A proposta de Deus é uma proposta não só espiritual, é uma proposta racional. Se você raciocinar, você vai entender que o lado que você tem que estar é do lado de Jesus. E você não pode perder tempo. Tá? Não perca tempo, porque Satanás está solto aqui na Terra. Enquanto ele estiver aqui na Terra solto, nós não temos nenhuma segurança.
Estamos vivos hoje, amanhã podemos estar mortos, né? Então, o momento de aceitar a Jesus como seu Salvador e aceitar a proposta de Deus para a sua vida é agora. Não é amanhã, não é daqui a pouco. E eu faço um apelo para você, né? Procure uma igreja adventista próximo da sua casa, né? Procure o pastor da igreja, procure o ancião da igreja, né? Fale que você entendeu, que você está querendo aceitar Jesus como seu Salvador e que você, né, entendeu o plano de Deus para a sua vida, né? Marque o seu batismo, né? Coloque o seu nome no livro da vida. O seu nome deve estar no livro da vida, tá? Procure a igreja adventista mais próxima da sua casa, tá? E aceite a Jesus como seu Salvador pessoal. Vou estar orando por você, ok? Deus te abençoe.